Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Fabiano Lacerda e você está no Contras Fluxo. Hoje vamos falar sobre a representação negra na literatura. Audrey, seja bem-vindo. Obrigado. Eu gosto daqui, gosto do título, né? Pois é, meu nome é Alder Anunciação. Eu tenho múltiplas atividades na vida, mas tem quatro principais. Quatro é muito, né? Mas eu tenho quatro principais, que é a escrita. Escrita para roteiro, escrita para teatro, escrita para literatura. Então, assim, o escritor é uma das minhas frentes, né? A outra frente é a atuação. Eu atuo também no teatro, no cinema, na TV. Atuo mesmo de ficção, né? Atuação de ficção. Aí tem uma terceira vertente que é o comunicador também, porque eu não fiz jornalismo, mas eu tenho um programa, que é um programa de comunicação, claro, entretenimento, comunicação, e então é uma frente bastante ativa, assim, da minha vida, né? E sou produtor também, sou um cara empreendedor das artes, sobretudo nas artes de literatura, de teatro, cinema. Estou sempre produzindo espetáculos teatrais, livros, filmes. Então, tem essas frentes aí que eu tento me arranjar nelas. Dentro dessas frentes, né? Se a gente pudesse medir, se tivesse uma régua para conseguir medir impactos e desafios, né? Para as pessoas negras, né? Quais dessas frentes você acha que é mais desafio aí estar, ou todas são desafios para uma pessoa? Cara, eu diria que todas são desafios. Esse mercado, sobretudo das artes, quando ele envolve também um pensamento de mercado, né? De metodologias de distribuição desses produtos artísticos, né? Livro, Uhum, cinema, TV. Como eu estou falando dessas quatro frentes, estão sempre ligadas a esse produto artístico. uhum, Ela, no Brasil, ela é bastante refratária, né? Em todos os sentidos. Música também, você vê a uhum, Laide Costa, né? uhum. Uma figura completamente apagada da bossa nova e super representativa, e a gente só ficou sabendo depois de um tempo. Então, assim, música, teatro, cinema, literatura. Eu sempre digo que a comunidade negra está sempre no espaço refratário. Ainda que hoje estejamos na moda, no hype da moda, no hype da Uhum. beleza, no hype dos negócios, ainda assim, ainda é muito difícil. Então, eu não diria que uma das quatro é mais difícil, não. Todas são. Isso, né? Daqui a alguns dias vamos ter um evento aí, né? Você estava me contando que vai Vamos, ter. vamos. E surge a partir disso também, sabe? Assim, eu estava em 2012 no Festival de Curitiba, que é um festival super bacana de Uhum. teatro brasileiro. Internacional também, eles pegam coisas internacionais, lá em Curitiba. E eu levei um espetáculo que super, assim, todas as sessões lotadas e as pessoas na porta, assim, querendo ingresso para entrar. Foi muito bonita, assim, Uhum. a articulação naquele festival. Inclusive, 2 espetáculos daquele ano, dentre vários, foram escolhidos para apresentar em São Paulo, lá no um teatro super bacana de São Paulo. E aí Sim, escolheram a do Geraldo Thomas e a nossa. Só para você ter uma noção um pouco da repercussão, assim, foi muito sim, bacana. sim. E no meio das entrevistas, assim, teve uma hora que a imprensa mesmo, né? Meus colegas, inclusive, que trabalham na imprensa, teve uma pessoa de um jornal conhecido, inclusive, perguntou: olha, como é que você se sente sendo o único negro escrevendo para teatro em atividade no momento? 2012. Uau. Já tinha tanta gente escrevendo. Grace Passou, maravilhosa, de Minas Gerais. Sim. Tinha Elísio aqui de Salvador. Tantos colegas trabalhando, e eu vi aquilo da imprensa de massa. Não era de uma pessoa que acha ou que acredita. Não, a imprensa apura, né? Sim. Então ela apurou, certamente, de que eu seria o único, quando na verdade era um resultado subnotificado a apuração daquela imprensa naquele momento, porque assim, tinha muita gente escrevendo naquele momento, Sim. tá? Era o início que estava ali iniciando a década né, do pensamento africano no mundo. Então, os artistas negros começaram a burilar. Tinha muita gente escrevendo oriunda assim, da universidade também, por conta das políticas, né, de inclusão Sim. ali no início dos Sim, anos sim. 2000. Então, 2012 estava efervescente demais, assim, Sim, a coisa sim. da escrita. E eu fiquei muito encabulado com aquilo. E aí dialoga um pouco com essa coisa que eu falo que é um pouco refratário para a comunidade negra. Eu Uhum. falei, gente, não sou sozinho. E aí eu tive que explicar que somos muitos e citei os nomes de todos na hora. E foi ali que teve um start para mim de criar esse evento.
que se chama Melanina Acentuada Festival. É um festival de dramaturgia. Dramaturgia é literatura para teatro. Sim. E é claro que esse festival ele é multimídia também. A gente, às vezes, põe cinema, Sim. põe literatura, né, de romance, de contos Sim. publicados. Não só literatura do teatro. Mas como ela é focada na literatura do teatro, esse evento é muito massa, porque assim, ainda que ele se proponha conversar com os autores e autoras negros do Brasil, para que eles tenham essa visibilidade também de fala, de sua poética, de como que ele escreve, qual tema, que nem sempre é o mesmo tema, né? Quando a gente fala negritude, a gente pensa que os autores e autoras vão falar somente de racismo, de questões de racialização, muitas vezes não. Eu diria que ao longo desses anos todos, ali foi 2012, eu queria esse evento em 2013, tem 11 anos. Eu entendo que talvez 70% dos temas dos autores e autoras negros de teatro, de literatura, não é racismo. É amor, é ciúme, são sonhos, capitais, tem muita coisa né, do mundo capital. E é ali que surge essa ideia de reunir um grupo de autores e autoras para conversar, discutir sua poética, discutir o que eles estão escrevendo, e não ser um evento hermético também entre eles, elas, mas aberto para o público. Tem algumas frentes, né, esse evento. Uma delas se chama Entrevista Pública, onde a gente chama um autor, sei lá, o Jefferson Tenório, ou Itamar Vieira, e a gente faz uma entrevista não para ser divulgada, veiculada algum dia, não, mas ali com um público de 300 pessoas, todo mundo participando dessa entrevista. Então, é uma tentativa de criar uma relação do público, do leitor, espectador do teatro ou leitor de livros de literatura negra, para se encontrarem com esses criadores e ter a chance de perguntar como é que ele cria, por onde, qual foi o motivo, qual foi o gatilho que startou ele ali a escrever aquela história, qual a sua real intenção naquele momento, tem algo de ti naquela história ou não, né? Então, é um motivo para criar essa reunião. E claro que o festival também traz espetáculos. Não traz só os autores e autoras dos espetáculos. Traz os espetáculos. Nesse ano a gente vai ter outros espetáculos bem bacanas, assim. E você já me contou mais ou menos o como nasceu, né? Mas assim, o porquê mesmo, né? Qual é a essência mesmo, o propósito? Cara, da existência. Eu sou um escritor negro, né? Eu digo escritor porque eu escrevo novela literária, teatro, cinema. Eu não conheço toda a história dos meus antepassados escritores. Não conheço a dificuldade que eles tiveram. Eu tenho que ficar pesquisando o tempo inteiro. E toda hora eu tenho que tirar desses anais da história, porque não estão na história oficial, né? Quando você vai na Universidade Federal estudar artes cênicas, você não tem esses autores e autoras negros de teatro estudados. Às vezes não tem nem o grupo mais famoso, que é o Teatro Experimental do Negro, né? Que é do Abdias Nascimento. Então, por exemplo, nessa aventura de fazer esse festival ao longo de 10 anos, eu descobri um cara chamado Arthur da Rocha, que é um escritor de teatro, de literatura para teatro, que escreveu 13 peças tematizando a liberdade da negritude. Ele morreu em 1888. Isso significa que ele escreveu isso ali entre 1870 e poucos. Sim. Ele, durante o processo, né, de escravização brasileira, Sim. tinha um autor abstraindo o pensamento subjetivo da negritude sobre liberdade. Ele escreveu 13 peças tematizando essa liberdade. Então, são coisas que a gente não tem acesso. Aí, quando você pega e lê, você entende o quão profundo é você analisar a escravização a partir do ponto de vista dos escravizados e escravizadas. Ou do ex-escravizado e escravizados. Eu imagino que durante esses 10 anos, né? 11, 10? Eu me perdi agora. Mas 2013 foi o primeiro, estamos completando 11 anos. ao longo dessa década, já se construiu muita coisa, né? Sim, a gente descobriu o Arthur da Rocha, por exemplo. Descobri, por exemplo, a gente conhece muito o Teatro Experimental do Negro, que algumas pessoas podem conhecer, que está ouvindo, que foi um grupo muito marcante ali na década de 40, criada por Abdias Nascimento. Foi muito revolucionário, porque ele tentou formar um grupo de teatro somente com pretos e negras, e negras e negros, entendeu? E começou a adaptar peças gregas para o universo da negritude. Começou a mesclar esses mundos ocidentais e não ocidentais. E foi muito forte aquilo ali. Só que, na época, tinha o TENSP. Eu descobri o TENSP porque eu trouxe a Léa Garcia uma vez para fazer uma entrevista pública no evento do Melanina Festival. E no meio ela falou assim, porque a gente era do TEM, ela foi do TEM, Teatro Experimental do Negro, na década de 40.
Ela foi, inclusive, né, casada com o Abdias Nascimento, tudo. E ela falando, os nossos colegas do TENSP de São Paulo ajudavam muita gente. A gente trocava uma bola. Aí a plateia ficou assim, TENSP? Teatro Experimental do Negro de São Paulo? Ela tinha uma perna, tinha a perna do Rio, né, no Rio de Janeiro, Teatro Experimental do Negro no Rio, e tinha o TENSP, Teatro Experimental do Negro em São Paulo. Quer dizer, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Inclusive, acho que não tem... Eu sei que nesse momento já tenha, porque ela falou isso em 2016. Sim. A Léa Garcia para a gente aqui na Bahia, lá no Espaço da Barroquinha. Para 200, 300 pessoas. E todo mundo ficou chocado. E todo mundo do universo da literatura preta. Do universo da dramaturgia negra. E ninguém sabia do TENSP. E aí eu fui olhar, realmente tinha o grupo. E aí são assim, pensamentos, são conhecimentos que estão na cabeça dos nossos mais velhos. A Léa já estava ali com 86 anos, ela faleceu com 90, quer dizer, eu agora estou me aproximando muito do Antônio Pitanga, que eu fico puxando dele quem eram as pessoas que estavam escrevendo ali, negras, e ele vai saltando os nomes, porque nem todos ganharam espaço de visibilidade. Daí aquela história que eu falo para você, que qualquer área dessas é refratária para a comunidade negra, porque a gente não consegue documentar os nossos trabalhos nos lugares oficiais que vão entrar nos anais da história. Por isso que não estão em nenhuma matéria de universidade. Hoje, talvez algumas. A importância do festival, né, que eu imagino ao longo dessa década, é de fato trazer isso, né? Cara, trazer isso a muito, porque assim, história, né? Muitos alunos de universidade do curso de artes cênicas estão ali, e aí eles começam criando pesquisas dentro da universidade. Sim. Se eles ouviram a Léa Garcia falando do TENSP, com certeza eles vão pesquisar e levar para dentro da universidade, e aí já oficializa isso no plano acadêmico, né? Qual a perspectiva aí daqui para frente? Cara, descobri cada vez mais, assim, toda hora o último escritor de teatro negro que eu encontrei foi o Arthur da Rocha, que produziu ali até 1888. Mas o olhar é sempre para o passado ou descobrir também futuros talentos? Passado, presente e futuro. Tanto que na nossa estrutura de festival, você tem essa coisa de investigar o passado, tem o presente, que são os espetáculos que estão acontecendo com os autores que estão trabalhando. Agora a gente vai trazer o Cleiton Nascimento, que está fazendo um espetáculo chamado Macacos, que está, assim, causando impacto muito grande nas praças de São Paulo, no Rio, em vários lugares, inclusive fora do país. Então, assim, é o que está acontecendo, o presente. Então, tem o Arthur da Rocha do passado, os nossos grandes autores e autoras negros para teatro que estão trabalhando agora, e a gente tem oficinas, que a gente chama de consultorias de roteiro para teatro, de peça teatral, onde quem está escrevendo a sua peça e está precisando de uma ajuda, trocar uma ideia com alguém mais experimentado, vai poder burilar, ou seja, eu penso isso aí como futuro, né? E tem também as oficinas daqueles que não estão criando ainda, mas querem arriscar escrever para teatro ou para literatura, né, negra brasileira. Então, se você pensa esse grupo aí que está aprendendo, né, e que está preparando seu material, os que estão fazendo, então o festival ele mergulha no passado, presente e futuro, dentro da cosmogonia africana, né, que não tem passado, presente e futuro para a cosmogonia africana. Tudo ao mesmo tempo agora. Como é que você se sente fazendo história, né? Literalmente fazendo história, né? Quando eu começo a investigar que tem tanta galera aí que fez e que ninguém conhece. Ok, mas essa como é que eu posso chamar? Esse primeiro passo. Iniciativa. Sim, mas essa iniciativa foi sua, né? Foi minha a partir de uma alfinetada, né? Sim. De uma imprensa no Sul falando, olha, você é o único. Eu falei, não sou o único. Somos vários. Enfim, foi uma iniciativa do Aldo. Mas como você se sente aí, né? Assim, eu... querendo ou não, daqui a algumas décadas, quando a gente não estiver mais vivo, alguém vai olhar para trás e vai dizer, não, aqui, ó, a partir de 2012, 2013 ali, já tinham pessoas já falando sobre isso, olhando para 1940, por exemplo. E o futuro também. Cara, eu, como os outros também que estão fazendo outras atividades, às vezes não focadas na escrita, mas na performance da negritude ou na musicalidade, eu acho que eu me sinto cumprindo a missão. Bicho, assim, eu me sinto assim, é o que eu tenho que fazer, é o que eu posso fazer, é o que eu devo fazer. Eu sou muito pensador. E quando a gente vê umas provocações dessas, assim, de saber que muita gente não conhece os nossos, você cria a missão.
você sente, eu vou ter que explicar que existem mais pessoas criando narrativas pretas e de lá para cá, cara, aumentou muito, assim. Cresceu bastante. As políticas públicas também entraram com força nisso, sabe? De criar espaços conclamando narrativas negras escritas por negros e negras. Não narrativas e pesquisas negras escritas por não negros e não negras, que são muito importantes também, né? Porque essa visão do outro sobre si é muito válida, é importantíssima. Agora, você pegar uma narrativa de um cara que viveu a época da escravização e tornou isso uma obra artística, refletindo sobre o que é estar num cativeiro, o que é estar numa senzala, o que é ter sua liberdade cerceada, ainda que você tenha toda uma complexidade de pensamento e de reflexão sobre o mundo que está ao seu redor. Pegar esse cara que estava ali no meio daquilo e escrever é muito potente. Não vou dizer mais potente, Sim. mas é muito potente. E que isso, juntando com os pesquisadores não negros que eram abolicionistas, juntando essas duas coisas, aí você vai ter a história completa. Você vai ter os pensadores ali que estavam pensando como é danosa economicamente, né, a escravização naquele momento, e a turma que estava dentro, né, como objeto, vamos dizer, nem era sujeito, objeto daquele processo de escravização. Você pegar esses dois pensamentos, é muito rico. Então, eu me sinto, na verdade, a sensação que eu tenho é que eu e tantos outros que estão pesquisando essas literaturas, essas escrituras negras brasileiras de tempos atrás, a gente não se sente orgulhoso, não, a gente se sente realmente como uma missão. Assim, tem que desencavar isso, tem que tirar isso do mistério e botar isso na clarividência das coisas. Né? Aqui no Contras, a gente tem sempre um quadro onde o convidado faz uma pergunta ou deixa uma reflexão para quem está nos assistindo, né? Que pergunta você deixaria ou que reflexão você deixaria com base nisso que a gente conversou aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo? Imagine se você não tivesse acesso à história da formação da sua comunidade. A história mesmo, quando eu falo história em todos os sentidos, a história de pessoais, as histórias sociais. Imagine se você não tivesse esse histórico, né, de onde você veio, por onde os seus antepassados, né, cruzaram, quais foram as dificuldades, os obstáculos que eles tiveram. Imagine se você não tivesse esse histórico, como é que você lidaria com o seu futuro? A pergunta também é filosófica, para entender que a gente é uma pressão do passado para o futuro. Sim. A gente é uma equação aí matemática, de onde a gente é o resultado disso. A gente é resultado de um planejamento de futuro e de um passado que aconteceu. Sim. Então, eu gosto sempre de perguntar isso, porque muita gente fica se questionando, né? Por que a gente tem que voltar a pensar sobre escravização? Por que tem que voltar a pensar sobre as dificuldades da negritude que teve lá atrás? Já não está melhor agora? Está melhor agora, mas tem muitas consequências. A gente não pode passar por cima dessas consequências. Porque se a gente passar por cima dessas consequências e escondê-las, a gente não vai entender por que as políticas de cotas estão aí. A gente não vai entender por que as políticas de resgatar ficções negras que foram jogadas no lixo. Por que trazer essas ficções hoje? A gente não vai entender isso. A gente não vai entender. Faz todo sentido. E quem quiser saber mais sobre o festival... Hoje em dia as redes sociais, né? Tá tudo. Bota lá, Melanina Acentuada Festival. Melanina, né, que tá na pele, acentuada, que aí é uma brincadeira de representatividade da palavra negra, né? Melanina Acentuada Festival. Se você botar lá no Instagram, Melanina Acentuada Festival, você vai ver toda a programação. A gente vai trazer esse ano, por exemplo, uma adaptação para o teatro do livro do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, que é uma história belíssima. E aí tem uma montagem que está causando por aí, em São Paulo, no Rio, no Rio Grande do Sul, e agora vem para a Bahia. Tem Macacos, do Cleiton Nascimento, que é um solo de 3 horas, onde ele, de forma divertida e emocionante, consegue fazer todo um retrospecto sobre a mortandade da negritude. Mas calma, quando fala mortandade da negritude, parece que é uma coisa pesada
Mas é muito interessante o trabalho do Já estou Jefferson. curioso, né? Tem o Desfazenda, que é de um grupo chamado Bonde de São Paulo. Muito bonito o espetáculo também. Temos espetáculos locais também, Desmontando a Casa, da Mariana Freire. Tem Mais Pra Lá Que Pra Cá, do Fernando Santana, que são autores e autoras baianos, negros e negras que estão produzindo. Tem um espetáculo meu que há muito tempo eu faço, chamado Namíbia Não, que eu vou colocar também na programação. E muita gente não viu Namíbia, né? Assim, depois que teve uma adaptação para o cinema, Esse quem o não título viu. Medida Provisória, muita gente ficou procurando a peça, então a gente está voltando. Enfim, vão ter vários espetáculos e vários pensadores. Joelzito Araújo, Leda Maria Martins. A gente também vai ter o Lico Turli, que é um pensador lá do Rio de Janeiro. Rodrigo França, que é um autor, dramaturgo, escritor também muito bacana, muito conhecido porque ele entrou no BBB, Rodrigo França. Sim. Enfim, vários pensadores sentando ali e conversando e trocando com quem quer aprender a escrever ou com quem já está escrevendo o seu e que é uma consultoria desses caras e caras. Audrey, quem quiser também saber um pouco mais sobre você, eu vou deixar o link aqui do seu Instagram aqui embaixo na Instagram, descrição. bota em rede social, a vida da gente está lá. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mais uma vez. Prazer é meu. Ter topado esse desafio de vir aqui bater esse papo com a gente. Que massa.